Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia aí em Mateus 6. E aí a gente vai ler um texto que parece muito que ainda é palavra de oferta, mas não vai ser palavra de oferta, prometo para vocês. Mateus 6, a partir do verso 25, vai dizer bem assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Sabe, o texto que nós lemos, ele é muito conhecido por ser ministrado aqui por diversas vezes em palavras de oferta, em outras vezes também se tratando a respeito de ansiedade, porque fala ali da preocupação com o dia de amanhã, com a preocupação com o que comer, o que beber, o que vestir. Mas hoje eu não quero falar nem sobre palavra de oferta e nem sobre ansiedade. Eu queria começar com uma analogia. Imagine que desde pequeno, eu sempre gostei muito de rádio. Então, eu sonhava em ter um rádio, sabe? E aí eu cresci, e nesse sonho de ter um rádio, sabe o que eu comprei? Um carro. Por quê? Porque tinha um rádio no carro. Faz sentido isso que eu falei? Não faz muito sentido, sabe? Mas quando nós falamos a respeito de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, parece que todas as demais coisas são tão mais importantes quanto buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabe? É como se a gente tivesse sempre comprando carros para escutar rádio. É como se a gente tivesse um anseio tão grande de ter todas as demais coisas, que aí a gente faz o quê? Busca o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? O meu objetivo é ter as demais coisas. O que eu preciso fazer para ter as demais coisas? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça. Entende? E por diversas vezes a gente vive nessa mentalidade de inverter os valores, de colocar o que era para ser o principal como secundário e o que era para ser secundário como principal. E a gente não faz isso simplesmente a respeito do reino de Deus. A gente faz isso em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, nós vivemos num país de maioria cristã. A maioria da nossa população acredita que existe um Deus, a maioria da nossa população crê em Jesus como seu Salvador, pelo menos de boca, e as pessoas já entenderam isso. Então, se você fizer uma autodeclaração falando, eu acredito em Jesus, é como se você já tivesse mais da metade da população concordando com você. Então, daqui a alguns meses, a gente vai ter eleição e você vai ver vários candidatos aí que nunca foram a uma igreja, nunca fizeram nada em prol do reino, e eles vão estar simplesmente falando, eu sou cristão, eu acredito em Deus, e eu vou defender a igreja. Por quê? Porque eles querem notoriedade, e eles perceberam que, a partir de Deus, eles têm notoriedade. Então, o que deveria ser uma consequência passa a ser um propósito. Isso acontece na nossa vida cristã também. Por exemplo, a gente sabe que o sexo é um presente que vem no casamento, mas a gente é adolescente e a gente vai crescendo ali, amadurecendo e vai tendo mais hormônios. E aí a gente
está com os nossos hormônios ali aflorados e a gente quer fazer sexo. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e casa. Casa por quê? Porque a gente quer ter sexo. Olha a motivação. E sabe o que acontece com esse tipo de casamento? Está tudo errado. Por quê? Porque o que era para ser uma consequência passou a ser o motivo principal. E todas as vezes que aquilo que é para ser uma consequência torna-se um motivo principal, isso vira um problema, cara. Isso vira um problema. A gente não pode aceitar simplesmente declarar, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas como simplesmente um mantra para a gente conseguir as demais coisas. E sabe, enquanto eu escrevia essa palavra, eu parei para pensar e eu falei, cara, quanto tempo da minha vida eu gasto buscando o reino de Deus e a sua justiça? E quanto tempo da minha vida eu gasto buscando as demais coisas? Será que a gente poderia parar para fazer essa reflexão aqui hoje? Será que a gente poderia parar? Porque quando eu fiz isso, eu comecei a perceber que talvez eu esteja gastando tempo demais buscando as demais coisas, sabe? E sabe, eu percebo 2 motivos principais porque nós passamos a nossa vida buscando as demais coisas. A primeira é a respeito da nossa motivação. A gente se preocupa muito sobre o que fazer, sobre como fazer, mas o porquê fazer, ele também é extremamente importante. As pessoas costumam falar que fazer a coisa certa na hora errada também é errado, mas fazer a coisa certa na hora certa com a motivação errada também é errado. Por exemplo, nós acabamos de ter um momento de oferta aqui, e existe um exemplo muito bom a respeito disso em relação à oferta na Bíblia. No princípio de todas as coisas, o homem peca, e ali nascem Caim e Abel, e ali Caim e Abel, eles trazem ofertas para Deus. Eles trazem a oferta na hora certa, eles trazem a oferta no momento certo, mas a motivação deles era diferente. E aí sabe o que acontece? Uma oferta é aceita e a outra é rejeitada. A motivação importa muito, sabe? E a gente precisa nos perguntar o que nos traz aqui no sábado à noite. O que não nos faz estar lá no shopping, no cinema nesse momento. O que nos faz não ter aceitado um convite para uma festa de aniversário. Ou o que nos traz simplesmente estar aqui, não na nossa casa, no aconchego. Sabe, o que nos traz? Será que é o louvor? Será que são as amizades? Será que é o pregador? Não, pregador não, né? Sabe, nós precisamos nos perguntar por que nós fazemos as coisas. O Dan e a Isa estavam lá em casa no último domingo e a gente estava conversando, e em um determinado momento a gente começou a falar a respeito de João 6. E João 6 é um texto tão incrível para mim. João 6, trazendo o contexto para vocês, é aquele momento onde Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, Jesus tinha andado sobre as águas, e aí quando ele volta ali do mar, existe uma multidão esperando ele. Cara, parecia que o ministério de Jesus estava dando muito certo, sabe? Existia uma multidão ansiosa esperando por ele, esperando por aquele que tinha multiplicado pães e peixes. E aí ele chega e a multidão está desesperada e fala: Jesus, onde é que você estava? A gente te procurou e a gente não te achou. A gente pensou que ia morrer, porque se o Senhor não chega, a gente morre. E parecia que estava tudo dando certo, mas Jesus, ele dá um sermão incrível ali. Ele fala o seguinte: olha, vocês sabem por que vocês estão me seguindo? Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães e peixes para vocês. E vocês sabem que daqui a pouco vocês vão ter fome de novo. E sabe o que vocês vão precisar? De pães e de peixes. Então vocês querem estar perto de mim, porque se vocês souberem que nunca vai faltar pão e peixe perto de mim, vocês vão estar aqui para sempre. Mas sabe, o meu ministério não é isso. O meu ministério é, se você não estiver disposto a tomar a sua cruz e seguir, não faz sentido vocês estarem aqui. E aquela multidão que estava empolgada, que estava procurando por Jesus, sabe o que eles falam? Eles falam assim: essa sua palavra aí é muito dura. Essa sua palavra aí é muito dura e
Nessas condições aí não dá para servir o Senhor. E aí uma multidão deixa Jesus e ficam ali só os discípulos, e Jesus podia estar desesperado porque foi todo mundo embora. E sabe o que Jesus faz? Jesus olha para aqueles que ficaram e fala: e aí, vocês não vão embora também não? E aí é quando Pedro responde: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Por diversas vezes a gente classifica o sucesso do nosso ministério ou da nossa igreja por conta de números, sabe? Talvez, se a gente quantificasse isso no ministério de Jesus, pareceria que aquela igreja antes do sermão de Jesus era um sucesso. E a igreja depois do sermão de Jesus seria um fracasso, porque muita gente foi embora. Mas sabe, uma multidão com a motivação errada, ela é capaz de envergonhar o evangelho. Mas discípulos com a multidão certa são capazes de virar o mundo de cabeça para cima. Deus me livre de nós nos tornarmos uma multidão com a motivação errada. E se nós nos tornarmos uma multidão, que seja uma multidão com a motivação certa, amém? E sabe, a motivação ela importa tanto que ela importa inclusive quando nós cometemos erro. Veja o exemplo de Saul e Davi. Saul cometeu um erro, ele foi corrigido ali pelo profeta, e olha a preocupação dele, ele falou: olha, tudo bem, eu errei, mas só não conta lá para a galera, não vamos expor o meu ministério, não vamos me expor para todo mundo. E aí Davi comete um erro que talvez a gente possa qualificar como muito pior, e da mesma maneira Deus o corrige, o profeta vai até lá, e a declaração de Davi é: tira-me qualquer coisa, não me tire o seu Santo Espírito. A motivação de Saul é: cara, eu não quero perder a minha reputação. Enquanto a motivação de Davi era: eu não quero perder a presença. Será que diante de um erro hoje a gente está preocupado em perder a nossa reputação, ou nós estamos preocupados em perder a presença? Será que se nós cometermos um erro hoje e tivermos a opção de ninguém saber dele, e a gente perder a presença, mas não perder a nossa reputação, será que a gente contaria para alguém, ou será que a gente procuraria ser tratado? A gente precisa pensar nisso, amém? Existe uma corrente doutrinária chamada deísmo, e o deísmo ele é caracterizado basicamente pelo seguinte pensamento: Deus existe, Deus criou todas as coisas, mas Ele criou o universo e Ele criou todas as leis ali, e depois disso Ele simplesmente descansou, Ele não faz mais nada. Então é como se Deus tivesse criado a roda e agora Ele só deixa a roda rodar. Mas sabe, essa é uma corrente filosófica, uma corrente doutrinária muito diferente daquilo que nós acreditamos. Porque nós não acreditamos em um Deus distante, nós acreditamos em Emmanuel, Deus conosco, amém? A gente não acredita em um Deus que não se importa. A gente acredita em um Deus que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Nós não cremos em um Deus que vive longe da gente, nós cremos em um Deus que vive dentro de nós, amém? Sabe, e a gente tem todas essas crenças, mas por diversas vezes as nossas atitudes, elas são muito diferentes daquilo que nós dizemos acreditar. Sabe, o salmista ele vai dizer, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela, em vão trabalha o vigia. Mas por diversas vezes a nossa confiança não está em Deus que guarda a cidade, mas no vigia que está ali guardando a cidade. Será que isso faz jus à nossa fé? Será que isso faz jus àquilo que nós dizemos acreditar? Sabe, por diversas vezes a gente está colocando a nossa confiança simplesmente naquilo que nos traz renda, naquilo que nos faz ganhar dinheiro, ou naquilo que nos faz ter determinada reputação. E aí eu pergunto para vocês, se hoje nós perdêssemos aquilo que nos traz renda, se hoje nós perdêssemos aquilo que nos traz reputação, será que a identidade de Deus mudaria para a gente? Será que hoje, se a gente tivesse uma oportunidade para o próximo sábado à noite, de fazer um trabalho que nos garantisse uma renda extra para o próximo mês, será que a gente seria capaz de abrir mão desse trabalho para simplesmente estar entre irmãos, cultuando ao Senhor? E eu me pergunto isso, sabe? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu pergunto para mim mesmo. Será qual seria a minha atitude diante disso? Mas sabe como já foi falado aqui hoje? A gente vive em uma sociedade onde
é tudo extremamente imediatista e é tudo extremamente a respeito de nós precisamos conquistar coisas, nós precisamos alcançar o primeiro milhão antes dos 30 anos de idade e nós precisamos fazer diversas coisas. Mas e a respeito de buscar o reino de Deus e a sua justiça, cara? Sabe, eu não estou aqui defendendo uma ideia de que todos nós deveríamos abrir mão dos nossos empregos, de que todos nós deveríamos abrir mão das nossas obrigações, então a gente fecha ali a porta da igreja, nos trancamos aqui e nós vamos passar o resto da vida orando. Não, não é a respeito disso, sabe? A gente é maduro o suficiente para saber disso. E se alguém acha que eu estou pregando contra trabalho aqui, segundo a Tessalonicenses 3,10 vai falar, aquele que não quiser trabalhar também não coma. Então isso é mais que suficiente, né? Mas eu me pergunto, sabe, onde é que está a nossa confiança, cara? A nossa confiança está naquilo que nos dá um salário no final do mês, ou a nossa confiança está no nosso Senhor? A nossa confiança está naquilo que talvez garante que as nossas contas vão ser pagas no começo do mês, ou a nossa confiança está naquele que falou que é o nosso pastor e que nada nos faltará? Sabe, eu disse que um dos problemas é falta de fé, e eu falo falta de fé porque nós dizemos crer em um Deus que supre todas as nossas necessidades, mas nós continuamos achando que as nossas necessidades dependem do nosso trabalho. A gente continua achando que o que nos traz sustento, que o que nos traz segurança é aquilo que nós fazemos. Mas sabe, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o vigia. O vigia, ele é extremamente importante, mas sem Deus, ele não é nada. E sabe, a gente pode abrir o nosso Instagram e ver lá uma série de patrocínio, publicações patrocinadas, falando a respeito de como ganharmos uma renda extra, de como acabarmos com nossos problemas tendo mais dinheiro, mas sabe, esses problemas não vão acabar com mais dinheiro, ou nada vai, o dinheiro realmente resolve. Sabe de que eu preciso? Eu preciso de Deus. Você precisa de Deus, todos nós precisamos de Deus, e Deus, ele vai continuar sendo sempre a resposta. As demais coisas, elas continuam sendo as demais coisas. O mais importante é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, eu falei sobre duas coisas importantes, que é a motivação e a fé, mas a motivação errada e a falta de fé, elas têm algo em comum ali, sabe? Que é a falta de conhecimento de quem Deus é de verdade. Já perceberam, mas todas as vezes que eu tenho uma motivação errada, vocês com certeza já ouviram aquela frase de que a melhor maneira de conhecermos a nós mesmos é conhecendo a Deus, e então nós conheceremos a nós mesmos. Então, todas as vezes que eu tenho uma motivação errada, é porque eu não conheço Deus de verdade. Porque se eu conhecesse Deus de verdade, eu me conheceria de verdade, e automaticamente eu teria as motivações certas. E da mesma maneira, a falta de fé é porque nós não conhecemos Deus de verdade. Por quê? Porque se nós dizemos que Ele é todo-poderoso e nós realmente reconhecermos que Ele é todo-poderoso, qual o significado de nós termos toda essa preocupação? Qual é o significado de eu ter dúvidas se as minhas demandas vão ser supridas, se eu vou ter o que vestir, o que comer ou o que beber? Ele não é todo-poderoso? Será que Ele não tem capacidade de me vestir, de me dar comida ou me dar bebida? Então, para resolver tudo isso, o que nós precisamos de conhecimento prático. Mas não um conhecimento teórico, porque conhecimento teórico muita gente tem, sabe? Eu não sei se vocês já perceberam, mas, cara, hoje celebridade, artistas, jogadores de futebol, cantores, enfim, todo mundo tem uma opinião bem expressiva, assim, a respeito de quem Deus é, do que é o amor, do que o cristianismo deveria fazer. Pessoas que talvez nunca frequentaram uma igreja, mas eles sabem exatamente qual é o erro da igreja, como nós devemos amar as pessoas, o que nós devemos fazer. Sabe por quê? Porque essas pessoas talvez tenham um conhecimento teórico do Deus deles lá. Mas sabe, conhecimento teórico sem prática não adianta de nada. Nós precisamos conhecer Deus na prática. Olha Moisés. Moisés, ele escutava histórias a respeito do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, ele conhecia a situação do seu povo, uma situação extremamente difícil, mas sabe quando ele se tornou um libertador?
quando ele conheceu a Deus, quando Deus se revelou a ele. Olha Jó era um homem íntegro, um homem puro. E sabe o que ele fala no final da vida dele? Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Tipo assim, ó, tudo aquilo que eu escutei falar, esquece isso aí, os meus olhos te viram, isso é suficiente. Olha Paulo, que é alguém que tenha mais conhecimento teórico de quem Deus é do que Paulo, e de repente os olhos dele simplesmente foram cegados por uma luz. E quando essa luz o cegou, nada mais fazia sentido, sabe? Todo o resto se tornou lixo. Por quê? Porque ele agora tinha um conhecimento verdadeiro de quem Deus era, um conhecimento prático. E a gente vive em uma sociedade que vive em círculo ali entre sacrifício e recompensa, sacrifício e recompensa. Então a gente sacrifica algumas horas do dia ali para trabalhar, e então nós temos a recompensa do nosso salário no final do mês. A gente sacrifica algum tempo fazendo alguma coisa e a gente tem uma determinada recompensa. É sempre uma troca ali de serviço por salário. Mas sabe, nós precisamos urgentemente parar com essa ideia de simplesmente salário. Mateus 20 conta talvez uma das minhas parábolas favoritas e vai contar a respeito dos trabalhadores da vinha. Muitos de vocês conhecem essa parábola, mas eu vou dar um resumo bem rápido aqui para vocês. Mateus 20 vai contar a história de um senhor que tinha uma vinha, e então ele estava precisando de pessoas para trabalhar ali naquela vinha. Então ele saiu na cidade e às 6 horas da manhã ele encontrou alguns trabalhadores e falou: vai lá trabalhar lá na minha vinha e no final do dia eu te pago um salário. E às 9 horas da manhã ele encontrou outro pessoal e falou: vai lá trabalhar na vinha que no final do dia eu te pago um salário. E ao meio-dia ele fez a mesma coisa, e às 3 horas da tarde ele fez a mesma coisa, e às 5 horas da tarde ele fez a mesma coisa. Algumas pessoas trabalharam de 6 às 6, outras de 9 às 6, outras de meio-dia às 6, outras de 3 às 6 e ainda outras de 5 às 6. Na nossa mentalidade, o que faz sentido? Quem trabalhou mais, recebe mais. Quem trabalhou menos, recebe menos, não é isso? Mas não foi o que aconteceu. Aquele senhor, no final daquele dia de trabalho, ele pagou a mesma quantia para quem trabalhou 12 horas e para quem trabalhou apenas 1 hora. E aí o que acontece? Na nossa mentalidade isso parece loucura, cara. Só que uma coisa ela fica tirada se nós não pararmos para realmente observar o texto. Sabe, talvez aqueles que trabalharam apenas 1 hora, eles terminaram ali o serviço, abriram um curso no Hotmart, soltaram lá no Instagram assim: você quer trabalhar apenas 1 hora e produzir por 12? Arrasta para cima, né? Parece que é o que fazia sentido ali. Mas uma coisa fica despercebida nisso tudo. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, eles estiveram com o seu Senhor ali apenas 1 hora, sabe? Mas aqueles que trabalharam às 12 horas, eles passaram as 12 horas com o seu Senhor. Os teólogos eles vão falar que essa parábola ela diz muito a respeito da salvação. Existem aquelas pessoas que são cristãs desde que nasceram, então elas passam a vida toda dela ali frequentando a igreja, fazendo as coisas certas, crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador, e chegam na velhice e elas morrem. E aí qual é a recompensa delas? Qual é o salário delas? Salvação. Mas existem aquelas pessoas no lado oposto de que passam a vida inteira fazendo tudo errado, e passam a vida inteira na imoralidade, passam a vida inteira cometendo crimes ou qualquer coisa que seja, e chega no leito de morte, e eles reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabe qual é a recompensa dessas pessoas? Salvação. O mesmo salário que é dado àquele que passa a vida inteira também é dado para aqueles que passam só 1 hora. Sabe qual é a diferença? Um deles passou a vida inteira com a presença do Senhor do seu lado. O outro vai ter a vida eterna, mas essa vida aqui, ele só teve o seu Senhor ali no seu leito de morte. Deus me livre de só ter o meu Senhor no meu leito de morte, sabe? Deus me livre de ter tudo, mas não ter a presença, cara. Parece que faz muito mais sentido para a gente trabalhar 1 hora e receber a recompensa de 12 horas trabalhadas. Mas sabe, se a nossa mentalidade for estar com o meu Senhor, quanto mais cedo, melhor, amém?
E sabe, a mensagem bíblica para nós a respeito do nosso Senhor é que nós devemos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Sabe, é uma atitude constante, não é uma atitude de tive uma experiência, então tá tudo bem, eu já sei quem Deus é. Não, é uma atitude de continuidade. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Sabe, a gente gasta tanto tempo buscando pelas demais coisas. Eu acho que a gente poderia gastar um pouco mais de tempo buscando pelo reino de Deus e a sua justiça. Amém? Mas vindo para a parte prática da nossa mensagem e já chegando no final. Talvez você se pergunte, tá, Wallace, mas o que eu faço agora? Eu entendo que eu passo muito tempo da minha vida buscando as demais coisas, enquanto eu deveria estar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Mas de forma prática, o que eu faço? Será que eu peço demissão do meu serviço para passar a minha vida inteira orando? Será que eu vou buscar um serviço ali meio período, que aí eu consigo me dedicar meio período ao ministério e meio período ao meu serviço? Será que eu tenho que fazer isso? E, cara, eu me faço essa pergunta sempre. Sendo bem vulnerável com vocês, eu trabalho em Águas Lindas de Goiás, cara, é muito longe. E todos os dias eu acordo às 6 horas da manhã e eu vou chegar em casa depois, por volta das 7 horas da noite. Então, mais de 12 horas do meu dia são gastos nisso. E por diversas vezes eu já cheguei em oração e eu falei, Senhor, eu renuncio a esse emprego, eu entrego em Tuas mãos. E se tiver que, sei lá, viver aguardando alguma coisa, eis-me aqui, estou à sua disposição. Mas a verdade é que eu nunca senti paz no meu coração para deixar aquele emprego, sabe? Porque simplesmente Jesus nunca me trouxe essa convicção de que eu deveria deixá-lo. No dia em que ele fala, Wallace, seu tempo acabou, eu não sei nem para onde você vai, eu só quero que você deixe. Amém? Que eu esteja disponível a escutar. Mas isso ainda não aconteceu. Sabe? E não existe uma resposta que seja igualmente certa para todas as pessoas. Nós precisamos aprender a escutar do Senhor, sabe? Nós precisamos aprender a escutar dele a respeito de onde ele quer que nós estejamos. O Lobato falou aqui na palavra de oferta que ele escutou que ele tinha que sair de onde ele estava e ele deveria abrir a própria empresa e viver daquilo, e Deus o abençoou. O Senhor ainda não me falou para sair e me pediu para continuar lá, e Deus tem me abençoado. E, sabe, nós precisamos nos perguntar, aonde Deus quer que nós estejamos? O que Deus quer que nós estejamos fazendo, sabe? Mas, acima de tudo, a minha motivação a respeito de permanecer no meu emprego ou deixá-lo, não pode ser, cara, será que as minhas contas vão bater no final do mês? Ou será que vai faltar alguma coisa para minha esposa? Ou será que eu vou ter dinheiro suficiente para cumprir com os meus compromissos? Cara, essa não pode ser a nossa motivação. Porque isso é chamado de demais coisas por Deus. Por que gastar tanto tempo preocupado com as demais coisas, cara? Se existe algo tão mais especial, que é a respeito de buscar o reino de Deus e a justiça. Sabe, uma coisa que eu amo é estar diante de ancião, sabe? Graças a Deus, eu pude aproveitar bastante os meus avós por parte de pai, os meus avós por parte de mãe. Infelizmente, eu não tive muito tempo com eles, mas, cara, todas as vezes que você conversa com um ancião, é comum ele falar sobre a vida deles, e ele sempre vai falar que se arrepende por não ter feito algo, né? Então, nós sempre vamos escutar essas pessoas mais velhas falando a respeito, cara, eu acho que eu trabalhei muito e poderia ter dedicado mais tempo à minha família. Eu acho que eu gastei pouco tempo orando, sabe? Eu acho que na minha juventude eu poderia ter buscado mais a Deus, eu acho que eu poderia ter me entregue mais. Mas de verdade, cara, eu nunca conversei com uma pessoa mais velha assim e ela me falou, sabe o que eu me arrependo? Eu me arrependo em determinado período de não ter aceitado uma proposta de emprego que me daria um valor de salário altíssimo. Eu nunca ouvi alguém falando, cara, sabe o que eu me arrependo? Eu me arrependo de não ter ganhado mais dinheiro na minha vida e de, sei lá, eu acho que eu passei muito tempo criando meus filhos enquanto eu poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro. Eu nunca escutei alguém mais velho falando isso, sabe?
E cara, se os mais velhos nos ensinam isso, por que a gente passa tanto tempo preocupado com as demais coisas? Por que a gente passa tanto tempo, sabe, ansiando simplesmente por ter o que vestir, o que comer ou o que beber, se existe algo muito mais especial, sabe, que é a respeito de buscar o reino de Deus e a sua justiça? Então, sabe, quando a gente terminar hoje, o meu objetivo é que nós entremos em um lugar onde nós perguntemos para Deus, Deus, o que eu posso fazer que realmente vá fazer que eu busque o seu reino e a sua justiça? Sabe, por diversas vezes a gente mede o sucesso, inclusive, do nosso ministério a respeito daquilo que nós temos, sabe? Então, se uma igreja, sei lá, tem muitos telões ou muitas cadeiras, talvez aquilo seja uma igreja bem-sucedida, mas se ali tem algumas poucas cadeiras de plástico e não tenha um microfone, não tenha toda uma tecnologia de áudio e som, parece que não é uma igreja tão boa, sabe? Quando foi que a gente trouxe essa mentalidade que as demais coisas dizem a respeito da nossa busca pelo reino, sabe? Cara, a nossa mentalidade como cristãos, ela precisa ser, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, toda a vida eu me alegrarei. Paulo ele nos ensina falando o seguinte, olha, eu aprendi a estar contente em todas as situações. Eu aprendi a estar contente quando eu não tinha nada e quando eu tinha abundância. Eu estava contente. Eu aprendi a estar contente quando eu estava extremamente bem de saúde, mas eu também aprendi a estar contente quando eu sentia alguma enfermidade. Se nós realmente cremos que a busca do reino de Deus e a sua justiça é o mais importante, pouco importam as nossas circunstâncias. Pouco importam aquilo que está acontecendo no mundo à nossa volta. Nós sempre estaremos contentes. Por quê? Porque nós sempre teremos o nosso Senhor, cara. E o nosso Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Queria convidar a banda para entrar. Sabe, nós não precisamos de mais teóricos, nós não precisamos mais de pessoas que dizem saber de alguma coisa, nós não precisamos de um discurso legal no púlpito, ou alguém que prega bem, ou alguém que fala bem. Nós precisamos de uma teologia prática, nós precisamos de um conhecimento prático. Senhor, nessa noite nós queremos chegar diante de Ti e nos arrepender por todas as vezes que as demais coisas se tornaram muito mais importantes do que você, Jesus. Jesus, nós temos as nossas preocupações, nós nos preocupamos como nós vamos ter recursos, mas nós sabemos que isso não faz sentido, Pai. O Senhor diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e nós cremos nisso. Nós cremos que nada vai nos faltar, não porque nós trabalhamos muito, porque o Senhor é o nosso pastor. Sabe, essas vezes nós temos posto a nossa confiança no vigia que guarda a cidade, mas nós sabemos que será em vão o trabalho dele se o Senhor guarda a cidade. Por isso nós estamos aqui para nos arrepender e por ser Jesus. Te agradecer por todas as vezes que o Senhor tem guardado a nossa cidade, por todas as vezes que o Senhor tem guardado nossas vidas, por todas as vezes que o Senhor tem suprido aquilo que nós precisamos comer, beber ou vestir. Perdão por todas as vezes que as circunstâncias moldaram quem o Senhor é para a gente. O Senhor é imutável, o Senhor não muda por conta das circunstâncias. O Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa. E que a nossa confiança esteja sempre nisso, Pai. E que a nossa confiança esteja sempre nisso, Pai. E que no final da nossa vida, talvez nós chegamos lá, talvez a gente não acumulou tanto dinheiro, talvez a gente não fez tudo que tinha para fazer, mas uma das coisas que a gente não quer se arrepender no final da nossa vida é de não ter vivido uma vida junto contigo, Jesus.
Não permita que nenhum dia das nossas vidas nós vivemos afastados de você, Jesus. O Senhor se entregou naquela cruz para que o Senhor pudesse viver dentro de nós. Que nós não passemos nenhum dia das nossas vidas sem esse reconhecimento de que o Senhor está conosco e que o Senhor está dentro de nós. Outrora o Senhor habitou no jardim, outrora o Senhor habitou em tabernáculos, outrora o Senhor habitou em templos construídos por mãos humanas, naquele templo construído por Salomão, Pai. Outrora o Senhor habitou em nosso meio por meio de Jesus. Mas hoje o Senhor habita dentro de nós e que nós possamos reconhecer isso todos os dias, Pai. Que nós possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça a todo momento. As demais coisas são só demais coisas, Jesus. O Senhor há de cuidar de cada uma delas. Mas no que se refere ao buscar ao Senhor e a Sua justiça, que nós façamos isso incansavelmente. Em nome de Jesus, Pai.